meus irmãos, boa noite. Quer dizer, eu não sei que hora que você vai assistir esse programa, mas que você tenha aí um excelente dia na presença de Deus. Nós estamos nessa noite começando mais um programa Adipcast, aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Piranga, em Pirassununga. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o tema missão, já que nós estamos aí vindo de um congresso de missão que se deu no mês passado, agora está se estendendo até esse programa do podcast, graças a Deus. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Rogério, pastor setorial aqui do setor de Pirassununga, e também estamos com o pastor André Amaral, que é o nosso secretário de missão, né, da nossa SEMAD, tá bom? Então, vamos dar boa noite aqui pro... Boa noite. É porque nós estamos gravando à noite, tá, meu irmão? Então não repara nisso, não. Boa-vinda aqui ao nosso pastor Rogério, né? Obrigado, pastor, por estar aqui e vamos ter um bom bate-papo hoje. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vou dar boa noite também. E estou muito feliz de receber aqui no setor de Pirassununga o pastor André Amaral. Amém, pastor. Nosso companheiro, nosso amigo. Glória a Deus. Por quem tenho grande consideração, respeito e admiração. Amém, pastor. É um presente para nós a sua presença aqui hoje. Glória a Deus. É isso aí. Seja muito bem-vindo, então, pastor André. Graças a Deus pela vida do senhor, de estar aqui representando a SEMAD, né? O senhor que é aí o secretário de missão da SEMAD. Pode fazer os cumprimentos aos nossos irmãos. Amém, irmão Anderson, pai do Senhor. Amém. Pastor Rogério Chagas, amigo de longa data, de décadas, né? Glória a Deus. E nós louvamos a Deus que a recíproca é verdadeira. A honra é minha de estar aqui, né? Como eu falei no culto, já há muitos anos eu gostaria de estar aqui em Pirassununga, a primeira vez que eu vim, e agora com o pastor Rogério Chagas, um grande amigo. Então, obrigado pelo convite. Estou aqui com muita alegria para servir os irmãos. É isso aí, meus irmãos. Então, aqui, já vai aí se inscrevendo no canal. Eu vi a análise aqui, pastor, a análise do nosso YouTube aqui diz que 70% das pessoas que assistiram os nossos vídeos não se inscreveram ainda. Ah, isso não pode acontecer. Não pode? Não. Então se inscreva aí, por favor. Né? Não só assiste, se inscreva, comenta também aí embaixo, compartilha, tá bom? Então, dá sugestão, né? Isso, dá sugestão. Nós estamos aqui abertos para os irmãos poderem fazer as suas sugestões, tá bom? Então, depois a gente vai estar colocando aqui na descrição do vídeo, pastor, o link da SEMAD. Né? O senhor falou do site da SEMAD, das redes, né? Do Instagram, do YouTube, da SEMAD. Então, os irmãos vão aí até a nossa descrição deste vídeo e vai ter acesso aí ao site da SEMAD e poder se inscrever também lá no Instagram. Então dá essa força pra gente. Se inscreva no Instagram da SEMAD e também no YouTube, né, para estar aí sempre antenado a tudo que está acontecendo no nosso ministério em relacionado à missão. Maravilha. Não é mesmo? Pastor, então vamos falar um pouco de missão. Como é que o senhor começou a se envolver? Como que foi esse seu chamado de Deus para a sua vida, para estar nesse trabalho de missão? Eu sempre fui envolvido com missões, né? Eu digo desde sempre, praticamente. Comecei em Botucatu como obreiro, trabalhei muitos anos em Botucatu, como músico, daí do Ministério da Música, o Senhor me levou para o Ministério da Palavra. Mas a chamada missionária, ela acontece, propriamente dita, no ano 2000, num congresso de missões, aliás, num congresso de jovens, na época era a UGIAD, né? Não sei se o pastor lembra da UGIAD, que era um congresso que acontecia na região de Bauru, pegava toda aquela região da Noroeste, e cada ano era num lugar. Então, no ano de 2000, foi efetuado em São Manuel esse congresso. Eu até pastoreei depois do setor de São Manuel, depois de muitos anos. Sim. Depois de 11 anos, eu pastoreei aquele setor. E naquele congresso de missões, eu já era obreiro, era músico, mas já pregava um pouco. Comecei a pregar desde 98, aí era no ano 2000, noivo, né, preparando-se para o casamento. Houve um congresso de missões e ali o pastor Cisino Bernardino, na época, foi convidado, dos Gideões Missionários na Última Hora. Sim. Ele fazia um grande trabalho com uma equipe de missões que visitava o Brasil. E era difícil ele ir com as equipes, porque a demanda era muito grande, e na ocasião ele conseguiu ir com a equipe. E ele fez um apelo missionário para uma oferta missionária. Depois que ele fez esse apelo,
ele pediu, as pessoas traziam aquilo que podiam. Naquele tempo, o povo era muito simples. O povo levava roupa, deixava sapato, deixava relógio, porque eles levavam, né, para o Amazonas, faziam um trabalho interessante com isso. Então, e eu, naquela situação, estava liso, né, uma prova tremenda, né, uma luta tremenda. Não tive como ofertar, eu chorava muito. Ele falou, agora você que não tem nada para ofertar, mas você quer ofertar a sua vida para Deus, né, a sua vida para a obra missionária. Então você venha. E daí eu fiz isso, desci das arquibancadas, eu vim, né, me coloquei lá, de joelhos, e ele olhou para mim de cima do altar e entregou uma mensagem profética. Ele falou para mim assim, esse jovem que está aqui, eu estava com uma camisa azul, uma gravata amarela com um pouquinho de detalhes azuis. Ele falou, esse jovem que falou a gravata, falou a camisa, sim. Você vai ser um pregador, um pastor e um missionário. Falou comigo. Deus tem um plano na sua vida. Aí ele viu que eu estava com a aliança nesse dedo, noivo, falou, a sua noiva está aqui? Eu falei, está. Aí ele perguntou o nome dela, eu cito o nome dela, e ele fala no microfone, Graziela, vem aqui. Ela desceu pelas arquibancadas, ficou ao meu lado, e ele falou para ela, olha, se você, moça, naquele tempo o sistema era bruto, não era que nem a turma acha que a gente é durão, né, pastor? Naquele tempo a coisa era bruta, né? Mais bruta. Ele olhou para ela e falou assim, se você não tiver chamada, você acaba o noivado com esse moço hoje, porque Deus tem um plano na vida dele. E você tem que decidir hoje se você quer continuar noivo com ele ou não. E ela chorava, tal, e eu com medão de perder a noiva. Né? Agora pronto, né? É gente feio que só Jesus, né, irmão? Arrumar outra, né, pastor? Uma noiva bonita, né, rapaz? Aí Jesus falou um negócio desse, pastor, comigo, daí eu fiquei na prova, né? Falei, meu Deus, e agora? Aí, enfim, né? Daí terminou, falei, e aí, bem, como é que faz, né? Já foi uma prova de amor, né? Já prova de amor, né? Aí ela chegou e falou, não, eu estou contigo e tal. Só que ela falou, olha, eu não tenho chamada para pregar, não sou pregadora, não sou cantora, mas eu quero ser tua companheira. Eu falei, então é o que precisa. Né? O que mais precisa é isso. E assim foi. Aí dali para frente Deus começou a fazer algumas coisas interessantes, foi caminhando no Ministério da Palavra. Aí fui pastorear a igreja, pastorei a igreja por 18 anos, 6 anos congregação, 12 anos setor. E quando me surpreendi, dia 4 de julho, o telefone tocou, estava escrito Pastor Fávaro. Aí o senhor já sabe o que acontece com a gente, né? Quando aparece aqui... treme, aí... Pastor Fávaro. Já treme e tal, e aí a responsabilidade é grande. Aí o pastor Fávaro me convidando para assumir a SEMAD, para mim foi uma surpresa. Há quanto tempo o senhor já... Isso foi um ano atrás, eu estou completando um ano e praticamente 1 ano e 2 meses na SEMAD agora. E um ano bem intenso, né? Muito intenso, pastor. Intenso. Já teve a questão do Sul, né? Da ajuda do Sul, que com certeza, né, os irmãos, né, que nos ajudaram aqui do setor de Pirassununga, o pastor André Amaral, que estava aí encabeçando essa ação social que a gente fez lá para o Sul. Então, agradecidos, né, nós estamos pelo senhor, né, ter encaminhado as nossas ajudas até lá ao Sul. Né? Então, está sendo, né, um ano bem intenso aí. Intenso. Para o Sul foi, Anderson, foi 60 toneladas. Olha só. Foram 2 carretas de 30 toneladas. Nós completamos a primeira carreta e não coube, pastor, não coube na carreta. Aí nós ficamos no estreito, né? Aí eu liguei de novo para a irmã, que foi uma das patrocinadoras, e Deus proveu de novo, né? Como diz aquele hino, né? Irás prover de novo. O Senhor proveu de novo a segunda carreta. Né? E aí foi a segunda carreta para lá, para a glória de Deus, e ainda não conseguiu levar tudo, porque foi tanta coisa. Aí eu estava orando e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí Deus me direcionou, com um pouco que ficou, a gente direcionou para algumas casas de recuperação, para alguns lugares que necessita muito. Ou seja, alimentou e ainda sobrou 12 cestos. 12 cestos, pastor, literalmente. Verdade. Literalmente. Então foi extraordinário. Esse ano foi intenso. Foi intenso. Deus está confirmando, né, pastor André? Graças a Deus, pastor. Diga uma coisa, uma preocupação minha. Você que trabalha aí no nível nacional e internacional. No Brasil, está tendo alguma resistência? Porque a gente vê algumas sombras de resistência ao Evangelho, politicamente falando. Você encontra alguma dificuldade ou, por enquanto, estão tendo liberdade de falar, de pregar, sem resistência? Pastor, nos lugares que nós temos visitado, eu concluí um ciclo de visitas para todos os campos missionários. Durante um ano nós visitamos todos os campos, são muitos campos. E eu estabeleci um sistema de visita, eu visito uma vez por mês, um campo por mês. Né? Eu visito um campo por mês, por um fator que depois eu posso até dizer. Mas nos lugares que eu tenho ido, a gente tem encontrado liberdade para a pregação do Evangelho.
O lugar que é um pouco mais complexo, que nós estamos encontrando, é o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça. Porque a cultura lá, ela é uma cultura muito diferenciada. Porém, com o advento do que ocorreu agora, a questão das cheias, né? A igreja evangélica, ela foi fundamental. Atuante. Então, quebrou as barreiras, né? Então, nós, ainda no Brasil, nós temos uma certa liberdade. Agora, a gente sabe que se desenha todo um projeto para impedir, né? Para impedir. O que nós temos, aqui em São Paulo, nós temos uma militância muito forte. Eu, quando pastor era Araçatuba, enfrentei uma dificuldade muito grande, né? Um movimento aí muito forte que tentou me barrar, tentou me dificultar uma situação que aconteceu. Então, São Paulo nós temos alguns movimentos, mas graças a Deus ainda nós temos uma boa liberdade. É isso aí. Então, assim a gente vai rompendo, né? Tem que ir rompendo e a palavra de Deus ela continua, né, sendo pregada. E o senhor tem alguma um fato mais marcante aí nessa questão de missão que o senhor tem passado, né, que o senhor possa compartilhar com a gente? Olha, são muitas experiências, né? Ao longo desse um ano, como eu falo, foi um ano com cara de década. Parece que eu trabalhei 10 anos em um ano, né? Porque eu peguei a SEMAD já vindo de um trabalho que já estava sendo bem realizado, Sim. Porém havia muitos desafios, né? E eu até brinco, eu falo, bem na minha vez, né? Bem na minha vez de assumir o trabalho, a gente enfrentou muitos desafios. Eu não pude fazer muita coisa porque nós enfrentamos as que eu falo no bom sentido. Nós Sim. assumimos 3 grandes atividades sociais, que foi Vale de Jequitinhonha, uma chuva muito grande. Nós mandamos uma carreta de 30 toneladas para o Vale de Jequitinhonha. A questão do Sul, eu tive que concentrar forças financeiras com levantamento de recursos, de oferta, para poder enviar para o Rio Grande do Sul. E eu não pude fazer tanto como eu gostaria de fazer por causa dessas questões sociais que a SEMAD também acabou encabeçando. Então, são muitas experiências. Uma delas foi que eu contei hoje aqui, né? O grande livramento que a minha esposa recebeu no campo missionário. Sim. Outro livramento que eu enfrentei em Tefé, né? O pastor falou que quer ir comigo, então agora eu vou contar, né? E lá fica esse clichê, tem que ter fé mesmo, né? Tem que ter fé. Tefé é uma cidade que é no meio do Amazonas, né? Nós enfrentamos lá com o missionário Pedro. Nós temos 3 missionários no Amazonas: missionário João Paulo e Almirana, que trabalham na área de tradução de Bíblia, um trabalho extraordinário, né? Entre os Ocawas, né? Nós temos aqui também o missionário Renato e Lucélia, que estão em Nova Olinda do Norte. Nós temos também o missionário Pedro e a missionária Simone, que estão em Tefé. E esses irmãos que estão diretamente lá, eles fazem o trabalho à la Daniel Berg e Gunnar Wingren mesmo. Né? Vão mesmo para a mata, dormem. Desbravando mesmo, dormem mesmo no meio da floresta. É perigoso, né? Muito perigoso. Teve a questão do Pedro, por exemplo, que teve um naufrágio, né? Teve um naufrágio no ano 2023, teve um naufrágio, quase perdemos alguns irmãos, uma coisa tensa, muito tensa. Inclusive eu vi uma vez um missionário dizendo que o pessoal tem medo de onça. Isso. O mais perigoso é o mosquito, não é a onça? Exatamente, exatamente. E a gente, enfim, essa é uma das coisas com Pedro, comigo, eu vou dizer comigo, foi o que nós enfrentamos. Uma das coisas que enfrentamos mais difíceis foi ter fé para enfrentar aquela realidade do Amazonas, né? Porque a SEMAD, eu costumo dizer o seguinte: a SEMAD, ela não é uma fake news. A SEMAD é uma realidade. Hoje, com todo respeito, tem muitas pessoas que fazem missões que vão até um lugar, tiram uma foto e posta, fazendo missões, né? A SEMAD não trabalha assim. A SEMAD é uma realidade. Nossos missionários estão no campo de fato. Tantos que estão trabalhando com tradução de Bíblia, que fazem um trabalho extraordinário. E também o irmão Fábio Manzani, também, que estão no Peru fazendo esse trabalho. Sim. Tanto uma missionária que está no mundo muçulmano, com força, lá na Ásia Central, que é a Thalita Apolinário. Tá? Ela está no Tajiquistão. Né? Quanto também na África do Sul, em Burkina Faso, missionária Rosângela, e agora vai Ezequiel Grazi para lá, em outubro agora. Tá? Enfim, então conosco chegou foi enfrentar essa questão, que é uma questão cultural muito forte do Amazonas. A questão do barco, a questão da água, você enfrentar horas de barco, né? Nós tivemos uma situação, fomos para a comunidade de São Raimundo, na volta enfrentamos uma tempestade no Lago Tefé, né? Pegamos o banzeiro, o famoso banzeiro, né? O banzeiro, para quem não sabe, é uma tempestade de água doce,
né? Olha só. Se levanta ondas de meio metro, 1 metro, e nós temos uma lancha, né? Queremos comprar mais 2 lanchas, é um desafio nosso, Sim. uma para Nova Olinda do Norte e mais uma outra para Tefé, para poder dividir as equipes de trabalho, né? Então essa lancha é uma lancha potente, o missionário Pedro, ele pilota como ninguém, mas no meio da noite, a gente voltando à noite, né? Uma garoazinha, ele falou, não, garoazinha aqui suave e tal, e vamos embora. Quando chegamos, iniciamos uns 10 minutinhos de navegação, o banzeiro começou a bater, a onda começou a bater, e a coisa foi ficando grave, não dava para andar, paramos na beira a primeira vez, saímos, continuamos andando, não deu, paramos na beira a segunda vez, aí esperamos mais um pouco, saímos de novo para cruzar o Lago Tefé, a gente vê as luzinhas lá do outro lado. Dessa terceira vez foi tensa, porque daí pegou para valer, e aí eu grudei a mão da minha esposa e comecei a cantar aquele Desejamos ir lá. Porque a coisa ficou tensa mesmo. Sim, sim. Ao ponto do missionário Pedro parar na beira, na terceira vez, amarrou o barco e falou, gente, é só amanhã. Nós vamos voltar amanhã porque não tem o que fazer. Né? Aí quando melhorou, ele olhou e falou, olha, pelo que eu estou vendo aqui, tá legal. Aí partimos. Então a viagem de retorno, que ia dar mais ou menos uma hora, mais ou menos, ela durou quase 3 horas de viagem, mais de 3 horas de viagem. Em Tefé. Então foi muito forte que a gente passou. Outra coisa, pastor André. Um irmão da igreja, não, eu quero ser um missionário. Por aqui para cá? Pronto. Estou sentindo a chama acender. Qual que é os passos que ele precisa fazer para ele se tornar um missionário pelo SEMAD? Bom, a primeira coisa que ele tem que fazer, pastor, como o senhor mesmo falou, buscar uma confirmação de Deus, né? Porque obra missionária pressupõe renúncia, pressupõe separação, pressupõe muitas situações difíceis. Então, primeira coisa, uma confirmação divina. Segunda coisa, falar com o seu pastor local, seu pastor setorial. Porque nós caminhamos no exemplo da igreja de Antioquia, né? A igreja de Antioquia prepara, a igreja de Antioquia envia, na verdade a igreja de Antioquia envia, né? Não é um missionário que faz missão por conta própria, ele tem uma igreja que envia, ele tem um Espírito que fala, né? O Espírito Santo falou, né? Tanto que Paulo depois vem prestar contas. Exatamente. Né? Então tem que ter uma igreja, tem uma liderança. Nós não trabalhamos com esse conceito de missões por conta própria. Eu não vou entrar em detalhe, tem algumas escolas de missões que a pessoa vai, quer fazer missão, vai, se inscreve, e às vezes nem precisa estar tão bem com a sua igreja para fazer. No Ipiranga, na SEMAD, não. Então tem que ter uma confirmação do pastor. Ela preenche uma ficha, inclusive nós abrimos agora para o ano letivo 2025, a pessoa entra no site e ela preenche uma ficha, essa ficha chega na nossa secretaria, vem para a nossa mão, a gente faz a primeira análise, a primeira entrevista com a pessoa, a segunda entrevista já é feita com a liderança, com ela e com o pastor da igreja, para saber quais são as prerrogativas dessa pessoa, né? E daí ela passa por uma entrevista psicológica também, para saber essas questões psicológicas, se ela está preparada psicologicamente, né, para a separação, né? Isso é importante. O que a gente chama de angústia de separação, né, que é aquele momento que a pessoa se afasta da família, do ambiente da igreja, porque ela vai, daí, dando tudo certo, ela é convidada a vir para a SEMAD. Ela chega na SEMAD e ela vai, então, passar por um treinamento de 1 ano na SEMAD, de 1 ano. Nós abrimos uma nova modalidade agora. Antes era só entrava em janeiro. Agora nós temos a entrada em janeiro e a entrada em julho. Porque tem pessoas que têm a chamada no meio do ano e elas ficam esperando. O ano todo e aí há um arrefecimento da chamada. Entendi. Há um arrefecimento. Então o senhor me direcionou para abrir meio a meio. Então é cíclico, é que nem curso de teologia. A pessoa participa até onde chegou. Quem chega pega dali para frente e vai até o fim. Entendi. Daí a pessoa fica 1 ano. Sim. E uma outra questão, a gente sabe que existem muitas organizações missionárias, né? Departamentos de outros ministérios e tal. Existe assédio de um para outro, departamento de missões de um outro, ministério assediando os nossos missionários. Acontece isso, como acontece em denominações de pastores que são convidados. Eu mesmo já fui convidado para Belém, para Madureira, Presbiteriano Renovado. Já fui convidado para um monte de ministério. Sim. Isso acontece entre missionários também ou não? Seguramente existe, pastor. Eu não tive relatos assim Nunca claros. eu estou saindo porque recebi um convite. Pelo menos na minha gestão ainda não ocorreu. Mas eu sei que houve algumas vezes sim. Sim, ocorreu
essa saída por conta de um convite de um outro ministério, já aconteceu. Porque, geralmente, as igrejas, algumas igrejas, nem todas, né? Algumas igrejas, elas querem pegar a coisa pronta, né? Então, a formação do missionário é o momento mais difícil. Com certeza. Né? Porque você... O investimento que se faz. Exatamente, o investimento. Porque é o seguinte, a SEMAD, nós não temos a pretensão de moldar o caráter. Qual a nossa filosofia? O caráter do missionário é moldado na sua igreja local. Ele vai para lá já previamente moldado, tanto que se ele não tiver algumas prerrogativas dentro da sua igreja, ele já nem vai. Ele já nem entra na SEMAD. Se o pastor falar, der uma palavra comigo, dizer, irmão André, é bom que o sobreiro espere um pouco, né, para ir. Eu já estou entendendo a mensagem. Sim. Ele precisa se preparar um pouco mais. Então, o momento mais difícil do missionário é a preparação. Depois que está preparado, pastor, todo mundo quer, né? Então, isso aconteceu também comigo como pastor setorial várias vezes, né? Só que eu me lembro, no início do ministério, muitas pessoas nem davam crédito, né? Só que depois que a pessoa se torna um missionário, se torna um pastor, se torna um homem de Deus, então eu acredito seguramente que haja esse assédio, sim, mas graças a Deus nossos missionários têm que se mantido firmes. Tem identidade, né? Exatamente. Eu vejo isso como, né, uma plantação, né? Você vai lá, tem o trabalho de plantar, de regar, de adubar, e vai crescendo, né? A hora que dá fruto, todo mundo quer ir lá. E a SEMAD, um detalhe importante, assim, a gente deixa sempre todo mundo livre, como diz o nosso presidente, né? Nós não somos dono de ovelha, nós somos pastor de ovelha, né? Essa é uma frase que o pastor Fábio fala muito. Eu também não sou dono de missionário, eu sou um líder de missionários, né? A gente não obriga ninguém a ficar na SEMAD. Mas, assim, eu falo no Senhor e sei do que eu estou falando. Os missionários da SEMAD são bem cuidados, né? São atendidos a contento, então eles recebem o apoio necessário para permanecer. Uma coisa que... eu sou supervisor de segurança, minha profissão é supervisor de segurança patrimonial. Em Valparaíso eu era supervisor pelo Ministério, né, pastoreava o setor, e era supervisor de segurança da usina. Sim. E eu lembro que o diretor da usina me chamou e falou assim, escuta, como é que a gente faz para ter uma equipe boa? Eu falei, tem que evitar rotatividade. Exato. Se você contratar uma empresa terceirizada, que é tudo igual, você vai tanto fazer trabalhar aqui como ali, que não tem um diferencial. Então você não vai conseguir treinar a equipe porque fica girando, pessoal, a turma fica virando. Como é que evita isso? Falei, monta uma segurança própria, orgânica, paga um pouco mais, dá alguns benefícios, aí você vai treinar, porque ele não vai querer sair daqui. Exatamente. Ele vai querer ficar aqui. Exato. Aí ele falou, você tem que gastar. Que a gente consegue manter uma equipe e treinar esse pessoal. E conseguimos fazer isso daí lá. Trazendo isso para a questão do campo missionário, o Ipiranga já tem esse diferencial. Exatamente. Porque envia para lá, ele sabe que se ele te ligar, você vai atender o celular. Exatamente. Vai conversar com você. Então, esse diferencial é que evita a rotatividade e dá segurança para o missionário. Exato. Ainda que venham algumas propostas aí mirabolantes, eu falo, não, eu estou no ministério sólido, porque o Ipiranga é um ministério sólido. Esse diferencial que eu vejo no SEMAD. Faz missão com responsabilidade, né, pastor? Eu tenho uma frase que eu sempre uso, nós não enviamos ninguém como Urias. Urias foi enviado para morrer. Verdade. Né? Foi enviado para morrer. SEMAD não. SEMAD nós enviamos missionários. Você pode ligar para qualquer missionário hoje, qualquer um, e perguntar para os missionários se numa necessidade eles não são atendidos. Às vezes, você não consegue atender ali com urgência na mesma hora, né? Mas você organiza de uma forma para você atender a contento dentro da sua possibilidade. Isso eu posso falar com alegria no Senhor. Hoje nós temos quantos missionários hoje pela SEMAD? Hoje tem como calcular isso? Tem. Em números absolutos, eu não posso te dizer, mas eu diria assim, nós somos em 19 frentes de trabalho, né? 19 frentes de trabalho. Nós somos 15 campos, vou explicar, 15 campos, nós estamos em 11 estados e 4 países, incluindo o Brasil. Só que nós somos 19 frentes de trabalho. Alguns desses são casais, alguns são missionários solteiros,
Ah, entendi. Nós temos missionária jubilada também. Isso eu ia fazer essa pergunta também Isso. para o senhor. O missionário ele precisa ser casado? Não necessariamente. Nós entendemos o seguinte: os missionários que a gente chama de o missionário titular de igreja, que dirige um trabalho, Sim. plantação de igreja, nós temos duas grandes linhas de trabalho na SEMAD. Nós temos a plantação de igreja e nós Certo. temos a área de tradução de Bíblia, tá? Que é uma área importante, não tem um contingente tão grande, porque são pessoas que fizeram uma especialização na área, né? Então, é um trabalho que demanda muito mais tempo. Então, nós temos o contingente nosso maior hoje para a plantação de igrejas, né? Mas temos esse trabalho também de tradução que é muito efetivo. E esses missionários que trabalham com plantação, Sim. eles são mantidos igualmente, mesmo Certo. que eles não pastoreiem a igreja. Por exemplo, o irmão João Paulo e o irmão Miranda não pastoreiam a igreja. Eles estão trabalhando com tradução de Bíblia, mas são sustentados igualmente. Missionário Zani, missionário Fábio, missionário Zani, tradução de Bíblia, mas são sustentados igualmente também. Então, você falou sobre a questão De ser casado. ser casado ou não. Então, para mim concluir. Então, o missionário que é casado, ele tem essa habilidade de pastorear uma igreja já. Sim, O missionário solteiro, ele vai como missionário de apoio. entendo. Né? Missionária de apoio. Então, por exemplo, nós temos a missionária Kailane. Kailane é uma jovem que tem 23 anos, por falar a memória, Sim. se formou na SEMAD, nós enviamos para o campo, mandei ela para Pernambuco. Hoje ela trabalha, a SEMAD investe em uma faculdade de enfermagem para ela. Certo. Né? Ela está trabalhando lá, está auxiliando o missionário Tiniel, a missionária Silvana, como missionária de apoio. Então, ela cuida do departamento infantil, ela cuida de algumas outras áreas. Lá, ela é uma missionária de apoio, entendeu? Nós temos 2 missionários solteiros que estão se formando agora, o Lucas e a Viane. Se formam agora em dezembro, vão ser enviados como missionário de apoio. Olha aí, Vão que benção. trabalhar junto aos missionários que estão trabalhando. Diga uma coisa, eles vão e uma vez por ano eles retornam para ver os familiares? Sim, retornam. É muito legal essa pergunta. Os missionários, assim, as férias da SEMAD são de 2 em 2 anos, patrocinadas pela SEMAD. SEMAD é uma mãe. SEMAD cuida até das férias do missionário. O missionário vai, ele sai da casa dele e a cada 2 em 2 anos a SEMAD traz esse missionário e cobre todas as despesas dessa férias desse missionário. Isso é importante. Tá? A cada 2 em 2 anos. Né? Sim. Então, a gente traz, tem casos, o missionário vem de carro, quando é mais perto, a maioria deles vem de avião, que é de longe. Sim. Né? Então, a cada 2 em 2 anos, a SEMAD custeia essas férias. Mas ele tem liberdade de ter uma férias de 20 dias por conta própria no amante. Então, por exemplo, ele chega no final do ano, ele já tirou a férias dele. A SEMAD já fez o papel da SEMAD. Mas está no final do ano, ele quer tirar 20 dias para ver a família. Então, ele me comunica, por conta dele ou da família, ele pode vir. Não há problema. Agora, por conta da SEMAD, Entendi. a cada 2 em 2 anos. Sim. E assim, quais são hoje, né, atualmente, os maiores desafios que os missionários... Eu acho que essa pergunta acho que depende muito do lugar, né? Acho que Exato. num lugar você tem uma dificuldade maior, no outro... Exatamente. não sei se tem uma dificuldade geral assim tão grande para falar, mas que o senhor possa trazer para a gente uma dificuldade que os missionários passam atualmente hoje, né, que tem tentado barrar, né, esse crescimento do Evangelho. Olha, a dificuldade que os missionários têm é que Jesus tinha. Por que Jesus tinha? A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Dentro da SEMAD, é óbvio que existem algumas dificuldades também, mas para mim, eu não encaro como dificuldade, porque eu assumi a gestão há 1 ano e eu estou tentando fazer o meu melhor. Né? Mas dentro da minha condição, eu diria assim, alguns desafios que tinham que ser alcançados, nós estamos alcançando pouco a pouco, né? Dando suporte, ajudando. Me refiro a desafios financeiros. Né? Questão de subsídio, questão de apoio, questão de atendimento. Porque, por exemplo, os missionários, muitos campos missionários têm seus carros, tem um carro da obra missionária. Né? Eu reformei quase toda a nossa frota o ano passado até esse ano. Carros que estavam com dificuldade, a gente está reformando, está melhorando a condição. Por exemplo, para a África agora, para você ter uma ideia. Eu fiz uma planificação com a missionária Rosângela hoje, né? A quantidade de coisas que nós temos que fazer na chegada é imensa. Né? Porque vai chegar lá, nós temos que habilitar uma casa para um outro casal. Né? É uma série de coisas. Colocar um ar-condicionado para que é muito quente, comprar móveis, organizar, arrumar o carro, fazer manutenção. Olha a quantidade é complexo. Então, esses são os desafios que a gente está lutando. Mas o maior desafio eu penso, as pessoas para ajudar.
Entendo. Porque tem campo que só um missionário está sozinho lá, às vezes, fazendo trabalho, né? Com poucos obreiros, né? Então, Entendi. essa é uma grande dificuldade. Já aconteceu de um mês você olhar planilha e falar, meu Deus, esse mês não vai fechar. Pastor, olha, aqui é uma coisa que eu quero glorificar a Deus. Pela infinita misericórdia de Deus, o Ipiranga tem sido um exemplo, um sustento missionário. Para a glória de Deus, não tem nos faltado nada. Deus tem suprido as Glória a necessidades. Deus. Nós assumimos a SEMAD, o irmão Josias fez um bom trabalho, deixou um trabalho encaminhado, eu assumi e estamos potencializando. Hoje, para a glória de Deus, Então, um abraço para o Josias. um abraço para o irmão Josias, é verdade. Ele trabalhou 11 anos, né, irmão? Foi muito dedicado. Muito dedicado, com fez certeza. tudo que ele pôde fazer. É um ciclo, eu costumo dizer que é uma corrida de bastão, né? Cada um passa uma parte, eu estou fazendo minha parte, daqui a pouco vem outro no meu lugar. Sim, E cada um que vem tem que procurar fazer melhor, né? Porque é para o reino de Deus. com né? certeza. Então, durante um tempo, a SEMAD foi organizado um caixa de apoio e a entrada, às vezes, não cobria, mas o caixa de apoio atendia. Né? Certo. Atendia. De alguns meses para cá, para a glória de Deus, Deus tem dado condições. Então, a entrada, graças a Deus, tem suprido as necessidades. Né? E nós temos conseguido atender a contento os missionários. Então, só que é uma obra de fé, porque imaginem, é diferente do contexto de igreja. Né? A igreja, você sabe que tem um número de irmãos que contribuem. Então, você já tem, de certa forma, Uma regularidade. uma regularidade. Né? E quando se fala em missões, você entra todo mês pela fé. Né? Pela fé. Então, por exemplo, a gente perde um pouco do sono, sim. Não vou dizer que não. Né? Não vou dizer que não. O projeto Burkina mesmo me deixa preocupado, porque é uma necessidade grande, nós temos muitas coisas a fazer, mas o Senhor da obra vai cuidar de nós. Ele é o financiador da obra. Né? Não tenho dúvida. E o senhor falou aí de Burkina Faso. Burkina Faso ou Burkina Faso? Burkina Eu não sei Faso. dizer. Burkina Faso. Burkina Faso. A gente Então- acostuma falar Burkina Faso, é difícil acostumar. Burkina da maneira Faso, certa. da maneira certa. Mas, assim, lá eu vejo que, eu creio, né, que a maior dificuldade também, nesse sentido dos missionários, além da cultura, os dialetos, não? Sim, sim. São muitos dialetos que eles, inclusive a música que nós cantamos hoje é do dialeto Zulu, né, o Akeko, né? Isso. Então, e aí os missionários, eles já vão com isso engajado, já aprendido a falar o dialeto que ele vai encontrar lá, ou ele chega lá e O se trabalho envolve? de Burkina Faso é um trabalho interessante. Ele começa com uma parceria, depois ele se transforma numa igreja. A missionária Rosângela foi uma desbravadora. Hoje nós temos um missionário lá, nós temos um missionário autóctone, né? São missionários locais, né? Que é o Amadou, né? Sim. Amadou ou Mamadou, a gente chama de Amadou. Ele é esposo da irmã Mariã e filhinho Bercó, né? O Mamadou, ele era muçulmano. Olha O Senhor só. Jesus salvou o Amadou é pastor hoje. Glória a Um Deus. dos nossos pastores Excelente, locais. coisa O Amadou está se preparando para vir para o Brasil. Há um projeto. Que beleza. Nós estamos mandando 2 missionários agora, eles vão fechar um ciclo junto com a missionária Rosângela. Quando eles tiverem passado todas as informações e os missionários puderem caminhar tranquilo, mentoreados, organizados, Sim. eu trago o Amadou para o Brasil. Né? E o Amadou fica 1 ano aqui no Brasil, aprendendo teologia sistemática, uma série de coisas, e retorna para a parte norte de Burkina Faso. É o que está no nosso sim. coração, para ele potencializar, porque ele já tem a língua. Pastor, então, qual o senhor vê assim como uma das dificuldades, né, obviamente, do missionário que vai, por exemplo, para Burkina Faso? Né? Agora eu acertei, Burkina Faso. Isso. É a questão do dialeto, né? O que o senhor acha que é uma das maiores dificuldades aí que o missionário enfrenta chegando em Burkina Faso? O trabalho em Burkina Faso é um trabalho transcultural, né? Obviamente, e é a questão cultural, Sim. que é muito complexa, e a questão idiomática, a questão das línguas, né? Por exemplo, o trabalho lá é comandado pela missionária Rosângela. Nós estamos num processo agora que está fechando um ciclo. Ela vai passar, está preparando tudo para passar o trabalho do missionário Ezequiel e Grazi, que depois ela vai para um outro país, né? Vai para um outro país, e para ela poder continuar o trabalho missionário, né? Então ela já está há 8 anos em Burkina Faso e ela está trabalhando nesse sentido. Então, quando ela foi, o trabalho iniciou como uma parceria, né? Depois se transformou numa igreja, foi aberta uma escola, o trabalho foi crescendo, se transformou numa igreja. O Ipiranga se fortaleceu lá. Agora, o missionário que quer ir para a África,
né, vamos dizer, Sim. Burkina Faso, que é o caso de Ezequiel e Graves, que ele fez. Eles fizeram um curso na LEM, né, que é uma associação linguística muito conhecida em Brasília. Fizeram um curso de 3 meses de aquisição de línguas e outras, fizeram uma preparação. Depois que eles fizeram essa preparação, eles vieram para a SEMAD no mês, há 3 meses atrás, e estão fazendo intensivo de francês, porque lá é francês. Ah, lá é francês. Lá é o francês. É o francês que fala, e outros dialetos ali também, dialetos locais, mas o principal é o francês. Então é língua, né? Certo. É língua e cultura. Sim. São os 2 grandes desafios, né? Com cultura certeza. Inclui tudo, né? Alimentação, comida, jeito, enfim. Até o ambiente, o ambiente, o calor insuportável. Nossa. Entendeu? Então você tem que estudar o missionário que vai, né? Por causa tem que ver quais são as condições, se ele tem condição de saúde para ir, se ele tem aderência para trabalho social, porque lá é um trabalho que demanda muita questão social. Nós temos lá o projeto de cura de feridas, né? Nós temos o projeto que a gente vai chamar de Touche d'Espoir, que é Toque de Esperança, que é um projeto de futebol, que eles amam o futebol, né? Então, através do futebol com as crianças se prega o evangelho, né? Mas a irmã Rosângela já efetuou alguns batismos, nós temos trabalho em algumas comunidades, o trabalho está avançando com força. Deus tem abençoado assim Burkina de forma tremenda. Ipiranga tem marcado. Então, por isso que é tão preciosa a sua contribuição, a sua oração. E se você tem essa chama acesa aí para ser um missionário, né? Então você pode entrar em contato aqui com o nosso pastor André Amaral. Amém. Vai ter aí as redes sociais da SEMAD para você ter acesso, né? Então eu creio que tudo isso que nós estamos fazendo aqui é uma porta aberta que Deus está abrindo para você que tem essa chamada, queira se envolver, né, com missão, porque isso é um chamado para todos nós, né, pastor? Sim, então, sim. É um chamado para todos nós e nós precisamos cada um desenvolver naquilo que o Senhor tem chamado. Então, finalizando aqui, pastor, a gente quer agradecer muito ao Senhor pela oportunidade de o Senhor estar aqui e de termos esse bate-papo, né? Sabemos que a igreja aqui de Pirassununga ama a missão, porque Aleluia. Nós estamos envolvidos, né, nesse projeto, em todos os projetos da SEMAD. Então, graças a Deus, nós temos visto transparência, nós temos visto um trabalho exemplar realizado pelo Senhor aí, por toda a SEMAD, pelos missionários. Glória a Deus. E um detalhe, essa seriedade é reflexo da seriedade do nosso presidente. Exato. Sim, com certeza. E da diretoria que auxilia ele aí. Isso aí é reflexo. Porque começa de cima, começa né? de cima. Isso. Exatamente. Nós temos um exemplo, e você sabe que eu não jogo confete em ninguém. Sim. Arrancar um elogio meio difícil. Nós temos um exemplo de retidão. Exato. De cima para baixo. O senhor falou tudo. Tive com o pastor presidente terça-feira agora, levando algumas demandas, né? Sim. Ele exige retidão da gente, ele exige transparência. Sim. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque você nivela por cima. Você nivela por cima. E quem trabalha com o pastor Fávaro trabalha com excelência, porque ele exige isso. Ele exige. Ou não trabalha, né? Exato, ou não trabalha, né? Ou é isso ou nada. Então, tive com ele terça-feira agora e a gente conversou, dando algumas orientações, e a gente vê no olho do pastor a alegria dele, né? E o compromisso com missões, né? O incentivo com a obra missionária. Então, a gente louva a Deus, né? A gente tem um pastor crente, né? Exato. Exatamente. Graças a Deus. Exatamente. Então, se eu quiser deixar então suas considerações finais aí, os nossos irmãos, o público que está nos assistindo. Amém. Tá bom? Aí como talvez entrar em contato, fazer para poder ser um missionário. Olha, eu quero louvar a Deus, né, pela sua vida, por ser um Amém. interlocutor, muito bom interlocutor. Muito obrigado. Pastor Rogério. Realmente ele é mesmo. Pastor Rogério é uma pessoa espetacular, a gente conhece há muitos anos, a seriedade, o amor pela obra do Senhor. E agradeço o setor de Pirassununga, né, que tem sido assim mão amiga da SEMAD, né? Não só da agora, mas desde sempre. Sim, né? sim. E me direcionar, você que participou aqui, está participando desse podcast, né? Você pode se inscrever, eu quero que você se inscreva no nosso Instagram, que você se torne seguidor, @SEMADOficial. Tá? Só que você também pode ir para o Facebook, nós temos página, você pode ver o nosso site, navegar no nosso site,
né? Nós temos canal no YouTube com os vídeos mais extensos também, né, com as coisas mais importantes. Você pode deixar uma mensagem no Instagram, nós vamos organizar para você fazer esse contato com a gente e também participar também de alguma visita, quando o pastor promover uma visita, se inscreva na caravana, tá bom? Se inscreva na caravana para você conhecer a SEMAD, tá bom? Você vai ver como você está ajudando uma Secretaria de Missões séria. E detalhe, não nascemos ontem, temos 20 anos, o ano que vem vai ser 20 anos do Glória Congresso Internacional de Missões da SEMAD. Nós estamos com 19 anos de trabalho, pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor. Então participe, oferte, contribua, ajude, ore, né, incentive e Deus vai te abençoar de forma gloriosa. Você viu? O pastor descreveu que várias formas de você fazer a missão, né? Várias formas. Tem muito jeito, né, pastor? Muito. Então é só querer e ser obediente ao ID do nosso Senhor Jesus Missões Cristo. não tem forma, missões têm formas. Com certeza. Obrigado também, pastor Rogério, por mais uma vez estar aqui, né, abrilhantando esse bate-papo conosco. Tamo junto. Pastor André, muito obrigado mais Amém, uma meu vez. pastor. Obrigado. Que Deus te dê uma boa viagem de retorno. Glória a Deus. Melhoras para o teu filho. Aleluia. Verdade. E essa luz aí que a gente está vendo, Aleluia. continue brilhando no teu Oh, rosto. glória. Aleluia. Porque é um sinal de que o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Amém, E Senhor. que a gente está lutando por uma causa que é maior do que nós mesmos. Maior. E Verdade. vale a pena. Lá na frente, Eu creio. a gente vai dizer como Paulo, valeu a pena. Valeu a pena. Foi bom demais. É isso aí, meu pessoal. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de dar o like, curtir e comentar aí embaixo, tá? As redes sociais aqui da SEMAD vai estar aí na descrição do vídeo. Então, você, por favor, entre lá, se inscreva também, tá bom? Isso, eu digo assim, ninguém paga nada para se inscrever, né? Então, se inscreva, não custa nada, você vai receber, vai ser edificado com os vídeos que nós vamos postar e com a SEMAD também, aí em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus.